Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Uma alegria nessa noite estar com os irmãos, a convite do pastor da igreja. Agradecer ao pastor Eliel e à igreja pela oportunidade de compartilharmos com os irmãos a palavra de Deus. Sabemos que o Espírito de Deus já está nesse lugar e cremos que a unção de Deus já está sobre esta casa. E quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais o coração se abre para Deus, mais o Espírito Santo de Deus se manifesta. E eu creio que nessa noite não será diferente, porque nós viemos aqui buscar o Senhor. E se você veio buscar a Deus, você já pode sentir o mover do Espírito nesta casa. Porque o coração do crente que vem buscar ao Senhor, ele vem sentir a presença de Deus, com certeza a presença de Deus não resiste, ela se manifesta. E eu creio que nessa noite ela já está se manifestando. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu gostaria rapidamente de ler com os irmãos João capítulo 10, no Evangelho de João, no capítulo 10, uma passagem super conhecida dos irmãos. Eu prometo ser bem breve essa noite. Eu sou um pregador que não gosto de maltratar a multidão. Glória a Jesus. João capítulo 10, versículo 27 e o versículo 28. Aleluia. Quantos irmãos procuram? Há um doce Espírito aqui, e eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos. Louvado seja o Senhor. João capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Coisa maravilhosa e gloriosa é servir a Cristo, ao Deus vivo e verdadeiro. É importante destacar, meus irmãos, justamente nos dias que nós estamos vivendo, vivemos épocas de muitas ameaças. A sociedade é ameaçada em tudo, em quantas situações há uma ameaça contra a nossa sociedade. E o mais triste, que a sociedade é ameaçada por uma instrumentalidade maligna. O homem, por si mesmo, permitido com que o pecado o envolva cada vez mais, e Satanás o use, ele ameaça o seu semelhante. E no texto dessa noite, por que nós estamos usando esta expressão de um texto falando sobre ovelhas e falando sobre Jesus? Porque aqui nós não estamos mencionando justamente a ação maligna, nós não estamos preocupados com a força de Satanás, nós não estamos preocupados como Satanás está agindo no mundo, mas nós estamos trazendo a responsabilidade de como Jesus Cristo chama as ovelhas, aquelas pessoas que lhe pertencem, aqueles que glorificam o seu santo nome. O mundo hoje não pode perceber a presença de Deus, o mundo hoje não pode entender a presença de Deus,
O mundo hoje rejeita aquilo que é santo, rejeita o que é sagrado. Algumas pessoas pensam que o mundo está aceitando o que é santo, mas não é verdade. Algumas pessoas estão achando que o cristianismo está em alta no Brasil. Até parece que está, mas está sendo ameaçado. Algumas pessoas estão pensando que o Evangelho Santo de Jesus está em vasto crescimento no Brasil, está em alguns aspectos, mas está sendo ameaçado. O que eu quero trazer é que o Evangelho puro de Jesus, o Evangelho Santo de Jesus, o Evangelho agraciado de Jesus, ele nos chama à responsabilidade de sermos ovelhas de um pastor, e o pastor é Cristo. Aqui o texto bíblico nos dá uma intenção gloriosa, que Jesus ele usa a expressão ovelhas. Ovelhas na Bíblia é algo glorioso e sigiloso. Há 4 animais que na Palestina é visto com grande clareza e com grande propriedade. O primeiro animal é a ovelha. Todo mundo que lê a Bíblia conhece ovelha. Quando tem aqueles que são parentes de ovelha como cabras e carneiros, mas pertence justamente ao conceito da a ovelha. Outro que ainda é uma representante é o boi. O boi também tem uma representação no texto bíblico. O outro é o jumento, também tem representação no texto bíblico. E o outro é o camelo. Mas interessante que a Bíblia nos dá atenção que Jesus não nos chama camelo de Deus. A Bíblia não chama boi de Deus. A Bíblia não nos chama jumentos de Deus. A Bíblia também não nos chama simplesmente carneiro ou cabra de Deus. Mas ele chama ovelha. Ele chama a característica própria daquilo que é manso, daquilo que é puro, daquilo que é diferente. O que eu quero chamar a tua atenção nesta noite, querendo ou não, a igreja do Senhor é diferente do mundo. A igreja do Senhor, ela é separada do mundo. Não podemos servir a Deus e o conceito do mundo. Ou servimos a Deus, ou então nós não o servimos. É interessante que a Bíblia, ela é riquíssima em relação ao conceito de ovelha. A Bíblia fala que Abel foi pastor de ovelha, justamente em Gênesis capítulo 4, versículo 2. A Bíblia também nos registra que as ovelhas, elas serviam também como alimento. Está lá em Deuteronômio 32, versículo 14. A Bíblia também nos registra que também as ovelhas são oferecidas em holocausto. Êxodo capítulo 20, versículo 24. A Bíblia também registra que também lá, ou seja, a lã das ovelhas, são usadas para vestir o seu dono. Levítico capítulo 13, versículo 4. O que eu quero dizer é que a ovelha, ela tem propriedade. A igreja de Deus, ela tem propriedade. A igreja do Senhor, não existe nada que não seja aproveitável. A igreja de Deus, ela é composta dos seus valores. O que muitas vezes o mundo rechaça e o mundo condena. Não pensa que o mundo ama a igreja. Não pensa que o mundo aceita a igreja. Isso é uma falácia, é uma mentira. O mundo ele condena. O mundo não aceita o que é puro, não aceita o que é santo. Mas o Senhor vos chamou como ovelha. O Senhor fez a diferença entre você e o mundo. O mundo não mais aceita, mas Jesus te chama para com propriedade ser usada no seu reino. Ele vê valor, ele vê em você valor e condições de ser pessoa abençoada para o seu reino. É interessante que quando você ouve a palavra, o sentido da palavra ovelha, todo mundo já ouviu falar, porque ao menos que a ovelha ela é mansa e submissa, né? A ovelha é mansa e submissa. Isaías 53, versículo 7 fala sobre isso. A Bíblia fala também em Jeremias 11, versículo 19, a ovelha sendo submissa, a ovelha sendo mansa. A Bíblia também nos chama a atenção que a ovelha ela é incapaz de se defender dos seus inimigos, do leão e do lobo. Miqueias capítulo 5, versículo 8. A Bíblia também nos diz que a ovelha também, ela é propensa a cair na cova a todos os momentos. Mateus capítulo 12, versículo 11. A ovelha tem tendência em cair. A ovelha tem tendência em perder o rumo. A Bíblia também nos recomenda que nós devemos simplesmente olhar justamente com olhar espiritual, porque existem algumas pessoas que na verdade usam a aparência de ovelha, mas são lobo. Mateus capítulo 7, versículo 15. Ou seja, aqueles que na verdade não são de Deus, querem ser semelhantes às coisas de Deus. Você já notou isso? Algumas pessoas que na verdade não sabem nem que é o Evangelho, mas ele quer se dizer que é do Evangelho, mas não conhece a Cristo, não vive com Cristo e não caminha com Cristo. E aí é que eu quero me chamar a atenção esta noite. Caminhar com Cristo é algo sublime. Caminhar com Cristo é algo que exige renúncia.
Caminhar com Cristo é algo que lhe exige um pouco mais de que você somente ter o nome de ovelha. E aí é que vem a questão. A questão ela é profunda, porque a Bíblia nos dá características de 3 situações que a ovelha pode estar. Primeiro, a Bíblia fala que existe no texto bem claro, que eu gostaria de chamar a atenção, que existe a ovelha que é sem pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36. E Jesus olhando para a multidão e viu como ovelhas que não têm pastora. Infelizmente nós vivemos numa época como essa, a época das ovelhas sem pastor, aquelas que na verdade julgam que conhecem o seu pastor, julgam que sabem quem é o seu pastor, mas na verdade nem sequer sabe a figura da sua responsabilidade, do seu pastor na sua vida. Ovelha sem pastor. O segundo tipo de ovelha são chamados de ovelha perdida. Lucas capítulo 15, versículo 6, diz que a ovelha perdeu-se, mas o pastor foi buscar a ovelha perdida, mas ela estava perdida. É possível que alguém nessa noite seja ovelha de Deus e esteja perdido? É possível. Mas eu quero lhe chamar a atenção nesta noite e dizer que o Senhor lhe chamou. O Senhor não lhe chamou para ser ovelha perdida. O Senhor não lhe chamou para estar perdido. O Senhor não lhe chamou para estar em estado de permanência de perdição. Existe a ovelha que na verdade é chamada ovelha desamparada ou desgarrada. Lá em Isaías 53, versículo 6, diz que são ovelhas desgarradas e desviadas do caminho. Algumas pessoas que louvaram a Deus, algumas pessoas que buscaram a Deus, que eram instrumentos de Deus, mas abandonaram o caminho. Algumas pessoas que foram usadas por Deus na obra, mas alguma coisa lhe entristeceu e ele afastou do caminho. Eu quero lhe chamar a atenção nesta noite, se porventura há alguém nessa situação, neste lugar, ou de repente que está ao alcance da minha voz. Eu quero te dizer que o Senhor não lhe chamou e não lhe dá permissão de estar desgarrado ou perdido. Se és ovelha, tem que estar no ombro do pastor. Se és ovelha, és achada pelo pastor. Se és ovelha, sabe o caminho do aprisco aonde está o pastor. E existe a ovelha que na verdade ouve a voz do pastor. É onde vou chegar o texto dessa noite. A ovelha que ouve a voz do pastor. João, capítulo 10, versículo 28. É interessante que nós temos aqui 6 eternos privilégios daqueles que seguem a Cristo. No versículo 28 e 29. O primeiro privilégio é o privilégio da identidade eterna. Identidade eterna. Jesus, olhando no versículo 28, ele disse: as minhas ovelhas. Ele não disse a ovelha do vizinho, ele não disse a ovelha do amigo, ele não disse a ovelha do profeta, a ovelha daquele pastor, daquela irmã ou daquela pessoa. Não, ele disse as minhas ovelhas. Ele usa o possessivo, minhas ovelhas. Existem seguidores de Buda, discípulos e imitadores de Paulo, mas ovelha só de Jesus. Existe discípulo de pastor, existe imitador de profeta, mas ovelha só de Jesus. Buda nunca chamou os seus seguidores de ovelha, Maomé nunca chamou os seus seguidores de ovelha, mas Jesus, ele usa com propriedade o carinho de pastor com ovelha. E observe, meus amados, nunca houve tamanha tão propriedade como essa. Pastor e ovelha é algo glorioso, sublime. É inexplicável o amor que um pastor tem por uma ovelha, é inexplicável. E Jesus, ele usa essa simbologia. Os seguidores que estão por aí, imitadores, mas ele não quer, ele quer ovelhas. Ovelhas do Criador do universo. Ovelha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ovelha daquele que te dá característica única, privilégio de identidade. Ovelhas de Deus. O macumbeiro não chama o seu amigo de ovelha. O espírita não pode chamar de ovelha, mas Jesus lhe chama de ovelha. Jesus, ele começa a dar nomenclatura de bênção para a tua vida. A ovelha é mansa, a ovelha é amorosa, a ovelha é sublime. A ovelha, ela tem o seu modo de usar, estático de manifestar. Olha, até no nome, Jesus já nos abençoou. Ovelhas. Segundo privilégio, o privilégio da direção. O privilégio da direção eterna. Ele diz, ouvem a minha voz. Ele não disse, ouve a voz do vizinho, ouve a voz do lobo, ouve a voz do estranho. Não, não. Jesus disse, ouvem
a minha voz. Observe que Jesus ele deixa bem claro o significado da voz para a ovelha, o identificador. Jesus, ele coloca a identificação. Ouve a minha voz. Meu amado, já alguma vez você quis tomar uma decisão e você sentiu que Deus falou contigo? Então você é ovelha de Deus. Se alguma vez você sentiu um problema na sua vida e achou que a dificuldade é grande e o Senhor disse não e você atendeu, então você é ovelha de Deus. Se alguma vez você sentiu que a voz de Deus ecoou na tua alma e te disse, meu filho, não saia do lugar e você não saiu, então você é ovelha de Deus. Se muitas vezes você chorou e muitas vezes você achou que iria revidar e o Senhor falou para você não revidar e você não revidou, você é ovelha de Deus. Aí está a propriedade da ovelha. A ovelha conhece a voz do seu Senhor. Entende a voz do pastor? Será que porventura você nesta noite está aqui com teimosia? Será que porventura você nesta noite está aqui resistindo à voz do Espírito? Mas olha, a voz do Espírito, ela brama na alma. Ela diz na tua mente, ouça a voz do teu Senhor. Ouça a voz do teu Senhor. Quando você olha para o texto, o significado da voz, ela fala de uma mensagem, da personalidade, da direção. Ela fala da autoridade. Ouça a voz do pastor. Meu Deus, o que é isto? Que é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este ser que manda anjo no céu e manda guardar o povo mediante ao caminho do deserto? Quem é este Deus que dá ordem e manda que o mar vermelho se abra? Quem é este Deus que manda alimento em pleno deserto? Quem é este Deus que não deixa voltar a vestimenta para o povo e nem o calçado? Quem é este Deus que guia o povo no deserto e faz chegar à terra de Canaã? Quem é o Deus que faz com que o povo tenha alimento e meio adiante não tenha mais recurso nenhum? Quem é o Deus que te cura a enfermidade, mesmo sendo desenganado pela medicina? Quem é o Deus que toca na alma, aonde a psique do psicólogo não pode tocar, aonde o divã não pode mudar? É o Deus que dá ordem, é o Deus que muda a tua vida, é o Deus que faz milagre. A sociedade hoje está perdida porque deixou de ouvir a voz de Deus. Este moço, por exemplo, que cometeu essa maldade em São Paulo, aquilo ali foi uma voz maligna, é verdade, porque deixou de ouvir a voz de Deus. Há muitas pessoas que estão entregando as suas vidas para Satanás, mas não querem ouvir a voz do bom pastor. Mas a voz do bom pastor nessa noite ecoa nesta casa, dizendo, filho meu, dá-me o teu coração, ouça a voz do bom pastor, o bom pastor que quer dar vida pela ovelha. Se a sociedade hoje sofre porque rejeitaram o bom pastor, se a sociedade hoje está passando por estágio difícil, é porque abandonaram a voz de Jesus. Mas nessa noite, existe um povo que aqui está, ouvindo a voz do Senhor, e quer que a sua vida seja abençoada. Louva a Deus por isso. Ainda quero destacar nessa noite, o terceiro privilégio. O privilégio do conhecimento eterno. Aí é que entra a questão que muitas vezes nós sofremos, que muitas vezes nós não paramos, o privilégio de conhecimento eterno. O Senhor Jesus, ele deu uma expressão no versículo, eu conheço-a. Ele diz claramente, está lá no versículo. Ele diz, eu conheço-as. É interessante essa propriedade de Jesus. Ele não disse, ele te conhece. Ele não disse, aquele pastor te conhece. Ele não diz, aquele profeta te conhece. Não. Você fica maravilhado quando Deus usa um profeta e fala para você, mas Deus faz melhor. Mas irmão, que é isso? Mas é o profeta está sendo usado por Deus. É verdade, eu sei que está. Mas Deus, a manifestação dele direta, é melhor ainda. Você fica alegre que muitas revelações são chegadas a você e tua alma se alegra. Oh, a revelação de Deus diretamente a você é melhor. Pastor, o senhor está pregando contra a profecia, a revelação? Não, senhor, não disse isso. Eu disse que as revelações diretas de Deus são melhor. Eu não disse que as profecias não são importantes e não disse que a revelação não é importante. Eu creio nelas e sei que Deus revela. Agora observe que é importante destacar. O privilégio da comunhão, ele fala aqui da direção, ou melhor, da comunhão, do conhecimento eterno. Conheço-a. O Senhor te conhece. Muitas vezes você fica birrento, fica chateado e não quer fazer. Ele te conhece. Eu posso chegar para o pastor aqui essa noite e dizer, pastor, eu estou querendo sair do grupo, porque justamente o meu trabalho não me deixa. Às vezes não é isso, pastor. Fiquei aborrecido contigo e não quero falar que fiquei aborrecido, mas vou usar uma desculpa esfarrapada para eu mudar do grupo.
pastor Eliel pode até achar, meu Deus, esse irmão, eu vou liberar esse irmão. Mas você faz isso com Deus? De jeito nenhum. Ele te conhece. Pastor, não tem jeito, eu vou arrumar um jeito de sair por fora. Não, amado, não faça isto. Ele te conhece. O Senhor te conhece. Ele sabe muito bem o que você está fazendo, o que passou pelo seu coração. Ele diz ainda o privilégio do conhecimento. É importante destacar, eu gostaria de destacar essa noite, que o professor, ele conhece a capacidade do seu aluno. O médico conhece o estado do corpo do seu paciente. O banco conhece o potencial dos seus clientes. Mas só Jesus conhece a alma das suas ovelhas. Algumas pessoas que estão por aí não sabem a grandeza do Deus que serve. Muitas pessoas que estão por aí achando que o nosso Deus é um Deus que fica lá na glória e não conhece nada aqui da terra. Está enganado. O Senhor conhece o início da sua vida, conhece a sua caminhada do presente e sabe muito bem o ponto final dela. Agora, nessa noite, qual é o segredo, pastor? É continuar servindo a Deus agora. Seja bom para Deus agora. Ajude tesouro com Deus agora, para que você veja o teu depósito do céu. Creia e faça o melhor para o teu Deus. Há muita gente achando que ele tem que fazer o melhor para mim, para o pastor, para o profeta, para o líder. Não, para Deus, faça o melhor, verás resultado das bênçãos de Deus sobre a tua vida. O privilégio do conhecimento do que é eterno é Deus te conhecer com profundidade, é o Senhor te conhecer com clareza. Deixe Deus te conhecer. Agora observe, ele diz o seguinte: eu conheço-as, observe, e elas me seguem. E elas me seguem. Privilégio de comunhão eterna. Quem segue Jesus, não segue Jesus aqui somente vindo para esta igreja. Quem segue Jesus, não segue Jesus somente vindo para esta igreja no culto de quinta, de terça ou de domingo, não sei. Quem segue Jesus nesta vida. E quando a coisa estiver te chamando, quando você estiver indo e dando o teu logo, você também está seguindo Jesus e Ele está contigo. A alegria do crente não é somente nesta vida. Se for seguir Cristo nessa vida, disse Paulo, somos mais miseráveis que todos os homens. Mas nós servimos a Cristo nesta e a eterna, que é a comunhão. Nós servimos a Cristo para uma vida eterna. Aquilo que está aqui é passageiro, tudo passa, tudo passa. Mas, meu amado, aqueles que seguem o Senhor fazendo a sua vontade, permanece. Você segue a Cristo? Você está servindo realmente a Deus? Ou será que você está preocupado justamente com a morada terrena? O Senhor lhe chamou para uma vida eterna. Tudo que está aqui, tudo que nós fazemos é um completo para aquilo que vai fazer, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Agora, quando você julga que aquilo que está aqui é um apego do que é terreno, meu amado, é um ledo engano. Mas nessa noite o Espírito de Deus te convida, mergulhe nas águas do Espírito, mergulhe nas águas do Espírito, mas deixe o Espírito mesmo te envolver, seja cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, cheio da graça de Deus, e a sua vida, meu amado, ainda que as lutas sejam grandes, o cheio do Espírito Santo vence, 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 porque está cheio do Espírito Santo. Agora, se você estiver vazio, vai ficar difícil de Deus operar. Mas o crente que está cheio, que está clamando para ser cheio, Deus vai operar, 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 operar e continuará operando. Privilégio da comunhão eterna. Aqueles que me seguem. Quem segue alguém vai para onde esse alguém vai. Há muita gente seguindo o pecado, então ele vai para onde o pecado está indo. Há muita gente seguindo as mentiras, então ele vai para onde a mentira está indo. Há muita gente seguindo as traições e as coisas desse mundo, ele vai para onde esse mundo está indo. Mas aqueles que seguem a Jesus, aqueles que vivem com Jesus, aqueles que falam com Jesus, meu amado, ele vai para onde Jesus está. Para onde você está indo? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Quem segue a Jesus vai para a glória. Mas quem não segue, não me responda essa noite. O Espírito do Senhor
Ele te chamou para uma obra. Você está aqui esta noite porque Deus tem uma obra na sua vida. Você está aqui esta noite porque Deus te chamou para uma grande obra. Ser um atalaia nesse lugar, um instrumento de Deus. Abençoar cada vez mais esta localidade. Abençoar cada vez mais a sua igreja. E para ser uma bênção para a glória de Deus e ter uma vida abençoada por Ele. Quinto privilégio. O privilégio da vida eterna. Dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Em outras traduções diz, e nunca perecerão. E nunca hão de perecer. Dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Claro que o perecer não está se referindo a um estado físico, mas um estado eterno. A um estado daqueles que seguem a Jesus sabendo para onde vai. Agora, como é triste você perceber uma sociedade como hoje, ela não sabe para onde está indo. Os jovens que vivem uma vida sem Deus, vivem um conceito de vida como se a eternidade estivesse nas mãos, mas na verdade ela não está. O homem vive como se a sua vida nunca fosse terminar, mas na verdade isso não é uma realidade. Nessa noite o Senhor fala contigo e comigo. O Senhor deu direito de vida eterna, paz que Ele garante para os fiéis, paz que Ele garante para aqueles que o seguem, paz que Ele garante para aqueles que estão a seus pés, paz para aqueles que garantem que realmente são fiéis a Ele. Aqueles que são fiéis têm paz. O privilégio da vida eterna é interessante no texto bíblico, é a segurança que o pastor nos dá. E o único pastor que pode dar segurança de vida eterna é o pastor Jesus. O único que pode lhe garantir isso é Jesus. O texto bíblico, ele diz, dou-lhe a vida eterna. Já pararam para entender isto? Dou-lhe a vida eterna. Ninguém forçou a Deus para dar. Ninguém mandou e ordenou que Ele desse, mas Ele deu voluntariamente. Você quer a vida? Você recebe a vida? Você aceita a vida? Então a vida de Deus é passada a nós com essa grande autoridade. Jesus, uma certa ocasião, encontrando a mulher samaritana já estava praticamente destruída. O seu estado físico e emocional estava dilacerado. Mas quando ela encara Jesus no poço de Jacó, e quando Jesus olha para aquela mulher visualiza Jesus, ela vê em Jesus algo que ela não tinha visto mais em profeta algum, em líder algum, porque Jesus fala diretamente à sua alma. Quem sabe esta noite você está sendo confrontado na alma, o Espírito Santo está lhe chamando a responsabilidade na alma, mas eu quero te dizer que Ele fala na tua alma para abençoar a tua vida. Ele fala na tua alma para que a sua vida seja modificada, operada pela ação de Deus. Isso é que Deus quer fazer. Deixe Ele confrontar, mas deixe Ele operar a maravilha dEle na sua vida. Privilégio da vida eterna. E o último, o privilégio da segurança eterna. Você imaginou? Estamos em época de eleição e tanta gente fala sobre segurança. E tantos locais por aí querem nos dar segurança, mas as próprias seguranças muitas vezes nos ameaçam. Mas eu quero lhe falar nessa palavra esta noite. Esta palavra que o Espírito de Deus colocou em meu coração. Você seja e observe que a segurança verdadeira somente Jesus dá para aquele que lhe é fiel. O texto bíblico, ele diz claramente, dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. É interessante que algumas pessoas gostam deste texto bíblico, que eu acho maravilhoso, e é verdade. Ninguém arrebatará das mãos do Senhor, mas observe as ovelhas dele. Caroneiro não, Senhor. Ah, irmão, o meu pai é pastor da igreja, mas você é membro, Deus não tem compromisso contigo. Mas pastor, a minha esposa é da igreja, você é? Não, Deus não tem compromisso contigo. Mas pastor, que negócio é esse? Eu pensei que eu pegava a bênção assim mesmo, ficava na rebarba. Meu amado, sai dessa. Muitas vezes Deus age por misericórdia, mas compromisso Ele não tem não. Ele tem compromisso com as ovelhas dele. Um pai tem compromisso com a sua casa, Ele tem compromisso com seus filhos, seus.
Tu acha que Deus é diferente? Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. O Espírito do Senhor nesta noite lhe confronta e lhe chama. Eu também quero ser o teu Deus e ser o teu pastor.